boa tarde. Meu nome é Alcione, sou graduanda do curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Maranhão. E estou aqui para apresentar meu trabalho, juntamente com a minha equipe, né, que é composta por mim, Alcione, como eu já falei, e pelas amigas Adria Damiani, Edinaura, Edilma e Érica. Então, nosso tema escolhido foi para falarmos sobre a pesquisa de estudo de caso, tá? Então, nós iremos apresentar esse tema, pesquisa de estudo de caso, direcionado à disciplina Metodologia de Pesquisa em Educação. Então, primeiramente, para falarmos do tema, que é estudo de caso, né, metodologia do estudo de caso, nós primeiramente temos que saber, na verdade, o que é um estudo de caso. Então, o que vem ser um estudo de caso? Segundo as nossas pesquisas, né, o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa científica que vai analisar um fenômeno real, considerando o contexto em que está inserido e as variáveis que o influenciam. Ou seja, o estudo de caso nada mais é que uma metodologia de pesquisa científica, lógico, e é utilizada principalmente pelos acadêmicos hoje, né? É uma das metodologias de pesquisa muito utilizadas pelos acadêmicos. Então, como é que nós vamos saber por que eles utilizam bastante, né, esse método de pesquisa e ainda continuando sobre o que é o estudo de caso? Então, ele trata-se de um estudo intensivo e sistemático sobre uma instituição, sobre uma comunidade ou até mesmo um indivíduo, que permite examinar fenômenos bem complexos. Ou seja, como essa metodologia de pesquisa, que é o estudo de caso, ela é bem intensiva, ela promete pesquisar a fundo o determinado objeto de pesquisa, ou seja, ela promete pesquisar a fundo determinado tema. Ela aprofunda, né, a pesquisa, trazendo aí um leque de conhecimentos para as pessoas que queiram algumas informações. Então, além dela ser uma metodologia de pesquisa muito intensiva, que vai a fundo, o sistema de estudo de caso, ou seja, essa metodologia de pesquisa de estudo de caso, é um estudo sistematizado, ou seja, bem organizado, né? Por aí podemos observar a preferência de alguns acadêmicos por essa metodologia de pesquisa, que é o estudo de caso, pelo simples fato também de, além de ser intensivo, ele ser sistemático, ou seja, ser muito organizado, né, quando se faz uma determinada pesquisa. Então, o estudo de caso, ele permite você saber algo sobre uma determinada instituição, sobre uma determinada comunidade. Se você quer saber algo sobre uma determinada comunidade, até mesmo sobre um indivíduo, né, é utilizado também o estudo de caso aí como metodologia de pesquisa. Então, quando fala que permite examinar fenômenos complexos, é porque essa metodologia de pesquisa, na verdade, ela permite, né, conhecer, digamos assim, temas complexos, que nós consideramos bem complexos, mas que o estudo de caso, ele está aí, né, para fazer esse estudo, para observar esse determinado tema, trabalhando a fundo, principalmente porque ele traz aí essa amplitude, né, no campo da pesquisa. Então, são vários temas que se pode abranger no estudo de pesquisa e trabalhar bem a fundo através desse método de pesquisa, como acabamos de ver. Então, outra forma também de nós definirmos o estudo de caso é que podemos dizer praticamente, né, que ele é um método de pesquisa bem amplo, como eu já falei,
sobre um assunto específico. Ou seja, nós devemos ter um tema específico para que nós possamos investir nessa pesquisa aí. Então, ele permite você aprender a fundo um determinado tema. Ou seja, aprofundamento desse conhecimento, aprofundar o conhecimento sobre ele. Então, assim oferece, a partir do momento que o estudo de caso ele traz essa amplitude, né, no campo de pesquisa, ele vai oferecer subsídios para novas investigações sobre a mesma temática. Ou seja, esses subsídios podemos dizer que são informações que o estudo de caso ele pode estar trazendo para outras pessoas, digamos, que possam fazer uma pesquisa sobre a mesma temática. Então, a partir do momento que você faz uma pesquisa, o estudo de caso, ele já é uma pesquisa de estudo de caso, você já tem ali várias informações que podem servir, né, como subsídios, como informações para outras temáticas do mesmo, aliás, para pessoas, né, que vão pesquisar sobre a mesma temática. Então, isso é muito importante. Então, olha só, para que ocorra o estudo de caso, a pesquisa de estudo de caso, tem que haver uma metodologia, né? Como eu falei, o estudo de caso ele é sistematizado, ou seja, ele é bem organizado. Então, se ele é bem organizado e sistematizado, tem que haver uma metodologia desse estudo, né? A metodologia do estudo de caso. E quais são essas metodologias de estudo de caso? Então, para desenvolver uma boa pesquisa, né, utilizando o método de estudo de caso, é preciso nós cumprirmos 5 etapas. A primeira etapa é o delineamento da pesquisa, ou seja, delineamento da pesquisa é você primeiramente conhecer o tema da pesquisa, o que se vai pesquisar, delinear, né, a pesquisa. O desenho da pesquisa é como se o segundo passo é o desenho da pesquisa. Esse desenho da pesquisa nada mais é do que você mapear por onde você vai começar a sua pesquisa, tá? Por onde você vai começar, por onde você vai, né, terminar, ou seja, mapear a sua pesquisa, desenhar. O terceiro passo, né, das metodologias é a preparação e a coleta de dados, ou seja, você coletar dados, coletar informações sobre o determinado tema que você está querendo pesquisar. O quarto é a análise dos casos e, entre os casos, analisar, né, o que foi pesquisado entre os casos que você pesquisou. E o quinto é a elaboração dos relatórios. Essa elaboração dos relatórios, né, na metodologia do estudo de caso, nada mais é que a conclusão do estudo, né? Isso da pesquisa, a conclusão da pesquisa, o que você observou. Então, ali a conclusão você vai colocar ali naqueles relatórios, né, para que possa enriquecer a sua pesquisa, tá? Então, muito bem, agora nós iremos continuar o trabalho, né, com a próxima estudante, falando aí sobre o objetivo do estudo de caso. Eu sou a Edlaura, aluna do curso de Pedagogia da UEMANET, Polo São Bento. Daremos prosseguimento aqui à relação à temática abordada pela nossa equipe, que trata da pesquisa do estudo de caso. Tratarei especificamente a minha fala dos objetivos e das etapas do estudo de caso. Com relação aos objetivos, Gil, 2010, afirma que o estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou mais objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Define-se também o estudo de caso da seguinte maneira: é uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. Igualmente, o estudo de caso difere de método histórico por se referir ao passado, ao presente, e não ao passado. O estudo de caso refere-se ao estudo minucioso e profundo de um ou mais objetos. Pode permitir novas descobertas de aspectos que não foram inicialmente abordados. Busca estudar um objeto com maior precisão. Então, com relação ao estudo de caso, o pesquisador ele já tem, naturalmente, um leque de informações antes mesmo de realizar o estudo de caso. E quando este utiliza o estudo de caso, é na intenção, com o objetivo de
se aprofundar em determinado nicho, em um determinado contexto, para tentar adquirir novas informações que irá basear sua pesquisa científica. O estudo de caso ele é utilizado nas mais diversas áreas da ciência e ele serve sim para esse conhecimento com relação a determinado espaço, a determinadas especificidades. O estudo de caso é um método de pesquisa que utiliza geralmente dados qualitativos, coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de explicar, explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto. Então, de forma geral, ele se atenta ao presente, busca conhecer uma ou outra realidade e a relação que essa detém com as informações que ele deseja alcançar. Com relação às etapas do estudo de caso, pode-se utilizar os procedimentos técnicos de estudo de caso quando deliberadamente quisermos trabalhar com condições contextuais, acreditando que elas seriam significativas e pertinentes ao fenômeno estudado. Para desenvolver uma pesquisa utilizando o método de estudo de caso, é preciso cumprir 5 etapas básicas, que é o delineamento da pesquisa. Lá será definido qual é o objeto que o pesquisador deseja conhecer, o desenho da pesquisa, quais são os caminhos que esse pesquisador irá ter que percorrer, a preparação e coleta de dados. A preparação refere-se ao que casos que analisar, de fato, realizar factivelmente a pesquisa, utilizando os mecanismos que estiverem necessários. E, por fim, a elaboração dos relatórios, que se refere ao que ele conseguiu coletar através das estratégias utilizadas. E, enfim, então, aqui a gente encerra, dando prosseguimento aos próximos colegas. Então, eu vou falar um pouco a respeito dos estudos de caso. O estudo de caso, ele é um tipo de pesquisa na qual um fenômeno ou situação é estudado de maneira mais profunda, para obter uma compreensão mais ampla a respeito do assunto. A tendência do estudo de caso é tentar esclarecer decisões a serem tomadas. Ele investiga um fenômeno contemporâneo partindo do seu contexto real, utilizando de múltiplas fontes de evidências. Então, dependendo do seu propósito central, os estudos de caso se enquadram em 3 tipos, que são os exploratórios, os descritivos e os analíticos. Vale também lembrar, o mesmo caso ele pode ser estudado com diferentes finalidades, assim como também um mesmo estudo pode receber mais de uma classificação. O exploratório é quando se quer encontrar informações preliminares sobre determinado assunto estudado. Para os estudos de casos explanatórios, uma boa abordagem é quando se utiliza de considerações rivais, em que se existem diferentes perspectivas, aumentando as chances de que o estudo seja um modelo exemplar. O estudo exploratório, ele tem como ideia inicial evidenciar ou adicionar informações a respeito de situações em que se há pouco clareza. Esse modelo se torna muito importante, interessante, quando se deseja iniciar uma pesquisa a respeito de um campo recém-descoberto. Pode ser práticas ou grupos de quais se sabe poucas coisas. Por exemplo, estudar uma comunidade indígena recém-descoberta na Amazônia. É um exemplo de estudo de caso exploratório. O pesquisador ele se propõe a observar o caso, gerar registros que ampliem sua visão, descobre o assunto ou problema apresentado. Nesse tipo de caso, o pesquisador ele se propõe a observar o caso, a fim de gerar registros que ampliem sua visão sobre o assunto e o problema que ele deseja fazer a pesquisa. Pelo fato desse tipo de estudo ter todas essas características que eu já falei, eles são usados com mais frequências, fundamentados para pesquisas mais aprofundadas, que só serão desenvolvidas quando o autor tiver bastante conhecimento a respeito do objeto da pesquisa que ele deseja estudar. O caso descritivo, ele tem o objetivo de descrever o estudo de caso. Esse caso costuma ser relacionado por um ou mais objetos bem definidos. Objetos esses, os mais profundos para a apresentação de cases, que são a pesquisa, que é uma pesquisa mais popular do tipo descritivo.
Em geral, resumindo, a finalidade do tipo descritivo é descrever de modo detalhado as soluções aplicadas em determinado contexto, dando suporte para compreender eventos que moveram um indivíduo, um grupo ou uma empresa de um contexto a outro. Ao longo da sua explanação, o tipo de estudo, o descritivo, ele permite que questões como e por que sejam respondidas. Já o tipo analítico é quando se quer problematizar ou produzir novas teorias que irão procurando problematizar o seu objeto, construir ou desenvolver novas teorias que irão se confrontando com as teorias que já existiam, proporcionando avanços de conhecimento. Esse tipo de caso analítico, em geral, ele utiliza mais de um objeto, pois eles têm como missão apresentar dados que fundamentem sua análise e seus pontos de discussões. Eles propõem também reflexões para assimilar ou refutar uma tese. O que é isso? É derrubar, dizer o oposto, o contrário de uma tese, a partir de elementos de um ou mais casos que são escolhidos. Como fazer um estudo de caso, né? Os estudos de caso podem ser feitos através de pesquisa ou da história do indivíduo ou de um grupo, dado processo social. O estudo de caso pode ser feito através do diário de pesquisa, que consiste no registro do cotidiano, dos acontecimentos observados, como manifestações, conversas, rotinas diárias, interações, escolas, etc. Deve ser feito criteriosamente, registrado cronologicamente. O diário de pesquisa, ele serve até como uma orientação para trabalhos científicos, né? Porque ele permite uma retrospectiva do trabalho já realizado, já que ele é feito criteriosamente cronometrado, né? E pode ainda fornecer novos elementos para análise de aspectos que não tenham sido levados em conta na pesquisa, ou mesmo para exploração de novos recursos que ainda não haviam sido considerados. Ele permite que o pesquisador, o observador, ele tenha a oportunidade de ter um retrocesso, de voltar e acompanhar cronologicamente a pesquisa feita. E as observações, como já disse, além de ser cronologicamente, elas podem ser gravadas em CDs, em fichas, a fim de que repossibilitem a reconstrução do caso. E quanto mais detalhado forem esses registros, mais subsídios o diário de pesquisa oferecerá às descrições do caso, contribuindo também para a análise da interpretação. Ou seja, esse diário de pesquisa ele deve ter mínimos detalhes descritos, porque isso possibilita uma reanálise. História de vida. São documentos íntimos registrados pelo pesquisador, ouvido pelo próprio informante em diários, cartas, conversas ou entrevistas. Esses arquivos registrados pelas histórias de vida, eles necessitam ser criteriosamente avaliados, confirmados pelo pesquisador, né? Em função do caráter subjetivo que envolve esse tipo de técnica. Ele deve procurar obter informações mais reveladoras do possível, com a mínima influência do pesquisador. Deve ser um documento escrito pelas próprias palavras do pesquisado, isto é, uma autobiografia, um registro, uma narração oral, um documento assegurado numa situação favorável, em que a tendência do engano ou ao preconceito seja eliminados ou reduzido ao mínimo. Um documento que represente a expressão livre, espontânea e detalhada das experiências passadas, das aspirações presentes e dos planos para o futuro. Quando realizar um estudo de caso? Segundo Marconi e Lacatus, os estudos de caso devem ser realizados quando se encontram alguns motivos distintos. Intrínsecos são representações de traços particulares, ou seja, é de um conhecimento mais único, mais restritivo. Por exemplo, eu vou investigar
um casal que foi acometido, um casal de idosos acometidos por uma certa doença e as consequências disso para a família. É algo mais restritivo, mais único. Instrumentais são esclarecimentos de traço sobre algumas questões. Os instrumentais eles já vão ser mais abrangentes. Já vai ser um conhecimento mais abrangente, por exemplo, de um grupo, de pessoas. E o coletivo, que é uma abordagem de vários fenômenos conjuntamente. Ou seja, o conhecimento coletivo ele vai ser quando acontece vários casos para a compreensão e para um conhecimento mais profundo, que essa pesquisa vai ser eficaz para o coletivo, para um grupo maior, para a população. Olá, meu nome é Dilma, eu sou aluna do curso de Pedagogia, estou aqui para falar sobre as vantagens e as desvantagens do estudo de caso. Algumas peculiaridades são próprias do estudo de caso. Uma delas é a de que ela visa identificar novos elementos que muitas vezes o pesquisador não pensa em descobrir. Luiz, de 2015. É uma abordagem que considera qualquer unidade social como um todo. Vamos falar de algumas vantagens, as principais vantagens. Ao conhecer detalhes sobre os estudos de caso e suas aplicações, algumas vantagens já ficam claras. Usar o mesmo método em áreas diferentes, ou seja, você pode aproveitar a estrutura de um caso para aplicar em outro. Ter rico conhecimento a partir da exploração intensa de um único caso. Você pode usar um estudo pronto para explorar contextos diferentes. Aperfeiçoar serviços a partir de experiências de sucesso. Casos são referências para não se começar do zero. Informações detalhadas baseadas em situações da vida real. Pesquisas baseadas em vivências e fatos são mais atrativas e aplicáveis à própria realidade. Conceder autoridade sobre determinado assunto. Com exemplo de estudo de casos, seu autor constrói autoridade e pode se tornar referência sobre um assunto, informações ou produto. E as desvantagens do estudo de caso? Dentre as desvantagens, o método de estudo de caso apresenta limitações, como a impossibilidade de generalizar, os resultados obtidos, com conclusões específicas para os casos estudados, não permitindo conclusões genéricas. Exige uma metodologia mais apurada, mais detalhada, e um tempo mais longo para a coleta e análise de dados. Os pesquisadores não se preocupam com o desenvolvimento sistemático do método, tornando-os parecido com os casos de ensino, nos quais os materiais que constituem o estudo podem ser alterados, a fim de demonstrar um determinado resultado mais afetivo. Enfim, essa foi a nossa apresentação a respeito do estudo de caso. Espero que possamos ter tirado as dúvidas a respeito desse tema. E é isso, até a próxima.